Olá, bem-vindo ao meu canal de astrologia tradicional. Eu sou Célio Barros e hoje eu quero fazer uma correção sobre aquele vídeo que eu fiz, uma análise da Ucrânia. Fiz alguns erros falando da parte geopolítica, então quero fazer a correção aqui e também fazer um agradecimento a quem puxou a minha orelha. Bom, antes de tudo, assumir que a gente errou só faz a gente ter foco e a vontade de querer crescer. Ok. Não dói, não sangra, não machuca, nada. E eu quero agradecer muito ao Mauro Gonçalves, que me mandou uma mensagem puxando a minha orelha, explicando os pontos aqui que realmente eu precisava rever e onde foi meu maior erro. Foi ter feito o vídeo às pressas. De muita gente me pedindo, tal, eu cedi a essa pressão em vez de estudar melhor o assunto. Então, claro, da parte astrológica tá ok, revi o vídeo, não tem, assim, tá solto, sem edição, mas não tem nenhum tropeço. Eu vou fazer uma análise um pouco melhor agora, mas antes eu quero comentar essas questões que o Mauro trouxe aqui nos comentários. Vou ler o comentário dele. Aqui algumas considerações. A China proibiu a mineração de Bitcoin e outras criptomoedas em seu território em 2021. As autoridades chinesas têm sido bastante rigorosas e desde o ano passado várias mineradoras fecharam as portas do país. Pois é, eu lembrava disso e tinha esquecido na hora de gravar o vídeo, mas esse assunto é interessante. Eu vou comentar tópico por... Não, eu vou ler a mensagem completa, depois eu vou comentar. Os Estados Unidos são o maior centro de mineração de criptomoedas no mundo, correspondendo a aproximadamente um terço total do mundo. Esse foi o meu maior erro, eu não sabia dessa informação e dei uma informação errada. Então aqui peço desculpas pelo dar a informação errada e agora estou passando essa informação e depois coisas que eu vou caçar melhor na internet, mas estou lendo esse comentário aqui. A Rússia é o sexto país produtor de urânio do planeta, o país recicla muito material nuclear, bom, faz bastante sentido. A Ucrânia é o nono, o grande destaque da Ucrânia é a produção de titânio e de grãos, sim, os grãos eu sabia, esqueci de mencionar. O país sempre foi considerado estratégico pela produção agrária, bom, estratégico também pela localização, né, para distribuição de grãos. O PIB per capita da Ucrânia é aproximadamente metade do PIB per capita do Brasil. A Ucrânia é um país pobre. Tá, que eu vou discordar em parte aqui. Mas vamos lá, vamos por partes. É que você comentou da China proibir a mineração de Bitcoin, foi uma falha grande minha ter esquecido essa informação. Só que aí eu peguei uma outra informação interessante aqui, que é o seguinte... Mais de 90% da capacidade da mineração de Bitcoin, ou um terço do poder de processamento da rede global de criptografia, suspensa em curto prazo na China. Como resultado, mineradores chineses buscam formar alianças para migrar no exterior, para lugares como América do Norte, como você citou, e Rússia. Aqui me chama a atenção, que com certeza, com relação a esse acordo da... Onde é que estava a página aqui? Vou editar pouca coisa, gente, só cortar minhas tosses. Com certeza, por conta dessa migração para a Rússia vai precisar gerar mais energia para esse tipo de coisa. Não que não gere, mas a gente sabe que a mineração de Bitcoin consome uma energia brutal. E ter mais urânio para isso é bom. Se puder pegar o urânio dos outros, melhor ainda, né? Depois eu vou comentar o resto da tua mensagem aqui. Eu, no final ia ler a mensagem toda, decidi ler os tópicos primeiro. Então essa questão daí da China, verdade, foi o meu erro esquecer essa informação da proibição do Bitcoin, mas de qualquer forma, migrando para a Rússia é muito mais fácil. Tem essa questão também do acordo de cooperação, assinado poucos, sei lá, talvez 1 ou 2 semanas antes da invasão da Rússia na Ucrânia, e isso daí só reforça o processo de suspeita de que eles vão precisar mais de mais recurso para receber melhor isso, e já provavelmente fazendo essas instalações assim na miúda já faz algum tempo. Suspeita minha, no caso. Tá, a questão dos Estados Unidos, como eu já comentei, foi um erro grande. Eu realmente não sabia dessa informação, não fui atrás. Fiz um vídeo focado em querer falar das previsões astrológicas e aí fui tentando juntar com as informações que eu já tinha meio de cabeça solto. Então isso é um erro que a gente não deve fazer, né? Mas é capaz de fazer eventualmente, infelizmente. Tá, comentou, Rússia é o sexto país produtor de urânio do planeta, o país também recicla muito material nuclear, ok, a Ucrânia é o nono, mas de qualquer forma, se tem, eles podem pegar, tanto que rapidamente já foram tomar conta lá de Chernobyl, não sei se para pegar material, se para de repente reciclar o que acontece ali e botar algum ponto estratégico de mineração de criptomoeda também. Vamos ver o que vai acontecer, mas vale ficar de olho nessa questão de qualquer forma, ainda mais agora que a Rússia está sendo, digamos, banida do sistema SWIFT,
Então isso acaba complicando um pouco mais a situação para eles, o que eles vão ter para poder negociar, que é basicamente criptomoeda e o principal, que é minérios, né? Ouro, enfim, outros metais, coisas desse sentido. O que pode ser bem interessante, porque aí uma economia bem embasada num lastro desse e podendo fazer essas transações mais difíceis de rastrear com criptomoeda, aí a coisa pode ser, digamos, uma punição esperada, né? Como se eles quisessem esse castigo. A questão de produção de grãos, isso também seria bem interessante para a Rússia controlar um dos principais produtores de grãos do mundo, né? Isso é uma coisa bem interessante de se pensar como bônus estratégico, uma vez que a Rússia passa a controlar esse tipo de coisa. A questão do PIB, aí eu comento que eu concordo em parte, né? Porque a Ucrânia tem muito potencial. Eu acho que a maior complicação aí é a forma como ela foi administrada e recursos que foram perdidos, mal gerados, aí é coisa que abro para discussão, porque eu também tenho pouco conhecimento desse tipo de coisa, mas eu lembro de já ter lido sobre a possibilidade da Ucrânia ter um potencial enorme e mal explorado, infelizmente. Ou explorado no mau sentido, melhor dizendo, né? Bom, aí você comentou aqui, todas as informações públicas, facilmente encontráveis na internet, eu posso passar fontes se quiser, me interessa sempre sim, porque eu não sou a pessoa expert dessa área de geopolítica, eu tenho que ter algum conhecimento geral da coisa, mas ele é fraco, meu foco é na astrologia. Então, assim, uma das coisas fundamentais para poder entender esses outros pormenores da geopolítica e desenvolver uma análise melhor de astrologia mundial é justamente ter fontes mais confiáveis. Eu fui fuçar algumas coisas, mas com certeza não peguei fontes tão interessantes. Queria fugir de mídias tradicionais que são apenas agências de propaganda, tanto do Ocidente quanto do Oriente. Ainda mais num tempo desse, em guerra de narrativa, fica mais complicado ainda. Daí você colocou aqui na sua opinião, a invasão da Ucrânia é uma insanidade estratégica, fruto de uma nostalgia do Putin como antigo poderio da União Soviética, com certeza, concordo 100% com isso, misturado com um neopan-eslavismo também, ambições oligárquicas e pura demonstração de poder, né, e pura demonstração de força frente à OTAN. Também concordo. Eu acho que não é só isso, não creio que isso seja o principal, mas eu penso que essas coisas sim se somam. Muito bom você ter citado aqui. Aí você termina dizendo, de qualquer forma, acho interessante acompanhar uma leitura astrológica dos fatos, agradeço a tua confiança, desculpe o texto longo, imagina, eu que agradeço a tua participação, tua colaboração, tua paciência e apoio ao conteúdo do meu canal em cima de um ponto que foi fraco da minha análise. Bom, vamos para a análise do mapa da Ucrânia, agora com o mapa da Ucrânia aqui na tela. Aqui a gente consegue agora ver o mapa na tela, diferente daquela outra análise que eu fiz lá no susto, no corre. Bom, o que aparece aqui de principal? Como eu já tinha comentado, o regente do ascendente está domiciliado, a Lua também está na função do regente do ascendente, o ascendente é Capricórnio, o regente é um Saturno em Aquário, retrógrado. A Lua está na função desse Saturno. O regente do ascendente domiciliado é muito legal. Agora, esse planeta retrógrado, sendo ainda mais o regente do ascendente, ele é um ponto de fraqueza, ele é um calcanhar de Aquiles, ele é um passo em falso recorrente. Esse é o pior lado dessa análise, ou seja, existe uma recorrência de fraqueza da identidade, como nação, como povo, como controle de fronteiras, e o principal aqui, esse ciclo ele tende a se repetir ou de invasão, ou de algum problema com o poder, ou de algum outro problema perante a situação geopolítica a cada 28 para 30 anos. Então a gente infelizmente vai ver outras vezes questões problemáticas relacionadas à Ucrânia. Dessa vez estourou, é o primeiro retorno de Saturno. E vamos lembrar, o primeiro retorno de Saturno a partir desse mapa da independência da Ucrânia, a hora que o país consegue se formar novamente como independente pós-União Soviética. O que é importante ressaltar aqui, que a gente tem que ter um carinho especial, é a questão relacionada aos bens do país. Júpiter é o regente de Sagitário e o regente pela astrologia tradicional também do signo de Peixes, que abre a casa 2 da Ucrânia. Os recursos do país. Júpiter está recebendo uma oposição do Saturno. O Júpiter, ele já detesta o Saturno naturalmente no mapa. Ele está, embora dando triplicidade participante, ele está no exílio de Saturno, que é o regente do país.
Traduzindo para o português, já existe um certo movimento que acaba gerando uma repulsa dos próprios recursos, ou seja, como dar de bandeja aquilo que se tem, achando que esse é o melhor jeito de se administrar. Sabe aquela coisa, eu não sei tomar conta do meu dinheiro, cuida você do meu dinheiro ou cuida você do meu patrimônio. Existe já uma tendência natural nesse mapa da Ucrânia. Isso complica bastante as coisas, mesmo. Isso é um freio de mão, é um tiro no pé, qualquer que seja a administração que esteja no país. Então, mesmo com uma administração competente, esse risco já existe. Com uma administração incompetente, a coisa só piora. Isso, em resumo, só reforça ainda mais o ponto fraco relacionado à própria imagem, à autoestima, a uma confiança errada naquilo que se tem, a um pensamento que acha que é estratégico, mas vai na direção oposta, que a gente tem que lembrar que a Ucrânia tem o próprio regente, conjunto com a estrela Altair. A estrela Altair, ela é uma estrela excelente dependendo de como ela está sendo utilizada. Ela está, a estrela alfa da constelação da Águia, ela está associada com um foco muito grande, uma determinação muito grande, talvez, aqui eu estou fazendo uma associação livre, talvez isso represente um pouco dessa loucura das pessoas tentarem enfrentar tanques com coquetel Molotov, enfim, agora eu não lembro qual foi o vídeo que eu vi recentemente, que assim, é meio que tentar abater um elefante com um pernilongo, uma picada de pernilongo num elefante, né, que é esse tipo de confronto, assim, a população não tem a menor chance com isso, mas mesmo assim eles estão, não é um movimento de coragem, é um movimento temerário, porque, enfim, é uma falta de noção completa em termos de estrutura. Como o ataque desesperado do animal acuado que, já que vai morrer mesmo, então morre lutando, é meio isso, né? Mas vamos entender também, vou reforçar aquilo que eu já tinha falado, se fosse realmente uma situação de verdade de guerra, teria morrido muito mais gente. É uma situação de invasão, até porque também não houve uma declaração oficial, formal, de guerra, e sim uma invasão, uma tomada, né? É óbvio, tem gente morrendo, tem conflito, tem sofrimento, isso é fato. Mas o termo mais técnico para se definir isso seria invasão. Voltando dessa divagação aqui, de novo a questão, a estrela Altair está associada com esse superfoco. Só que a gente tem que lembrar assim, Altair conjunta com maléficos, ou com planetas ou luminares numa péssima condição, debilitado. No caso, Saturno ele está domiciliado, então ele está bem, só que ele está debilitado acidentalmente, ou seja, ele tem uma condição que é ruim para ele apesar de estar domiciliado, que é a retrogradação. Se Altair está conjunta com um planeta numa condição dessa, isso pode ser responsável por grandes derramamentos de sangue em situações que envolvam poder. Então, assim, não é de se estranhar a questão, a escalada da questão no jeito que está. Isso me preocupa bastante, mas assim, o governo não tem chance, né? E se houver essa escalada de entrar o resto da Europa diretamente, oferecendo um apoio, tropas e, enfim, uma participação mais efetiva, aí sim essa coisa pode escalar de uma forma terrível. Eu tendo a acreditar e esperar que não escale, por alguns motivos. Esse não é o ano mais propício para esse tipo de coisa, embora o mês de abril seja um mês bem complicado. E uma outra coisa também a comentar aqui é que se realmente o planeta entrar numa guerra nuclear, todo mundo vai sair perdendo, todo mundo vai sair morto. O arsenal é capaz de, se não levar à extinção a humanidade, pelo menos levar à extinção o tipo de vida que a gente conhece. A gente vai voltar a uma idade das trevas, assim, que seria tenebroso. Que mais a comentar aqui? Uma outra coisa também complicada. A Vênus, que é o regente da casa 4, ou seja, as fronteiras, o próprio território, os bens gerados pelo solo. A Vênus, ela está retrógrada, ou seja, existe uma questão de movimento antinatural em se tratando da administração das próprias terras, das fronteiras, e também dando exílio para o regente do ascendente, ou seja, novamente pode haver aí fácil e recorrente problemas de perdas de território, problemas relacionados a invasões. Então, infelizmente, essas condições são recorrentes. Calhou de ser agora com a Rússia, mas isso pode se repetir no futuro, se não com a Rússia, com quem mais quer que seja. Infelizmente, é um território complicado, é um país com mapa difícil e o mapa, enfim, eu estou aceitando esse horário passado que é das 18 horas, mas se o horário desse mapa
por exemplo, for alguns minutos antes, vai ter Plutão conjunto meio do céu. Então isso só reforçaria mais ainda a questão de disputas extremamente violentas, podendo até envolver e se transformarem em guerras mesmo, por conta de questões administrativas, poder, puxadas de tapete. Lógico, todo poder vai ter sempre puxadas de tapete, mas as coisas, infelizmente, podem escalar num nível muito violento. E lembrando, né, que justamente foi quando Saturno entrou em Escorpião, em 2012, já começou a ativar, provavelmente quando começaram a insuflar alguma coisa desses movimentos separatistas, e aí 2014 foi quando o Saturno bateu no meio do céu do mapa da Ucrânia que a coisa eclodiu. Bom, feita essa análise geral, quando é que a gente vai ter algum respiro dessa situação? Respiro mais ou menos, vai ter um alívio dessa situação a partir de março de 2023, quando Saturno entrar no signo de Peixes e parar de ativar essa oposição bem complicada, não só pela oposição, mas principalmente pela repulsa que esses 3 planetas em Leão na casa 7 dão para o regente e para o corregente da Ucrânia. Isso é o que mais enfraquece já no mapa como um todo, qualquer que seja a época. Principalmente quando tiver Saturno passando em Aquário. Aliás, eu quero fazer uma correção aqui. Comentei a cada 30 anos, não, a cada 14 e 15 anos. Porque quando Saturno estiver passando lá em Leão e ativar por conjunção esses 3 planetas, o efeito vai ser muito forte também. E quando Saturno passar em Touro, lá para virada da década 2030, mais ou menos, isso também pode gerar algum outro problema com o território. Em resumo, o mapa da Ucrânia traz problemas seríssimos e constantes com relação ao gerenciamento dos próprios recursos econômicos, administração de fronteiras, territórios e povo, e uma questão complicada com autoestima que quer se afirmar, mas tem dificuldade para fazer isso, e cada vez que tenta, muitas dessas vezes, podem ser um risco de ser um tiro no próprio pé. Com isso eu consegui fazer uma análise mais detalhada sobre o mapa da Ucrânia, uma análise mais astrológica, inclusive, em cima disso, e também aproveitei para corrigir e pedir desculpas sobre as informações erradas que eu dei sobre geopolítica, porque foram notícias que eu cacei rápido de fontes com certeza duvidosas. Mas é isso, a gente sempre tem que se esforçar para melhorar e, insisto, gente, a gente vai errar? Vai. A ideia é errar pouco e acertar muito. Então, de vez em quando acontecer de eu errar ou precisar atualizar a informação, eu vou chegar aqui e vou sim pedir desculpa, porque, como eu falei, não dói, não sangra, não machuca e a gente tem a oportunidade de crescer. E, mais uma vez, eu quero agradecer ao Mauro Gonçalves pela contribuição, por uma mensagem super detalhada, específica, organizada e sistemática que me ajudou, inclusive, a fazer esse vídeo aí para vocês. Tá bom, pessoal? Se curtiu, já clica aí no joinha para dar uma força pro canal, comenta alguma outra coisa que achar pertinente, contribua com o trabalho, é sempre muito importante. Eu leio todos os comentários sempre, óbvio que eu só vou banir os ofensivos, de resto eu tô sempre receptivo para poder gerar mais conteúdo. A participação de vocês é fundamental para eu sempre melhorar a qualidade do meu conteúdo, tá bom? E aí quem quiser informação sobre consultas comigo ou sobre o curso básico de astrologia, o link pro meu site tá aqui embaixo, na descrição do vídeo, já leva direto pro atendimento pro meu WhatsApp e também para a página de apresentação do meu curso. Super fácil de acessar. É isso, pessoal. A gente se vê no próximo vídeo.